gente pode ir conversando. Então, bom dia para todo mundo. Eu sou a Luana, sou diretora criativa da Made by You, e a gente, então, resolveu fazer esse webinar como um fechamento, né, da nossa série, de fibras, né, um projeto idealizado pelo Ordume, né, um convite que a gente teve da Estefânia. A Made by You entrou como parceira do projeto, porque a gente achou que era uma pauta muito interessante, pouco falada, né, entender um pouco mais sobre as fibras, entender as características, entender os impactos sociais, ambientais, não só para o artesanato, mas para a moda também. Eu acho que são pautas que a gente precisa trazer muito mais à tona. E essa websérie, ela trouxe, né, um pouco disso, assim, um pouco essa investigação que foi feita e essa pesquisa um pouco mais profunda. E eu acho que a partir dela a gente começa a ter outras percepções, né, não só do fazer artesanal, mas da matéria-prima, né, que a gente usa, quem que a gente está favorecendo, quem que a gente está beneficiando, quais são os impactos ambientais, sociais que a gente tem. Então, para abrir um pouco, para quem não assistiu a série, eu vou passar rapidamente um recorte da websérie com a fala tanto da Estefânia, da Cris, do Hudson, da Poli, da Andrea. Depois eles vão se apresentar, lógico. Mas eu vou abrir essa websérie trazendo esse recorte para a gente entender um pouquinho disso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Que a gente vive esse momento de adaptação e de expressão, então eu posso sair dessa lógica de que eu preciso usar a moda do jeito que todo mundo usa e padrões de corpos também e de roupas. A gente já questiona muito, né, essa coisa do posso ou não posso usar a forma das roupas, mas acho que agora também é o momento da gente questionar as fibras das roupas. Então, como que essa fibra se comporta no meu corpo, como ela faz eu me sentir, essa fibra respira ou não respira, e a gente vai fazer isso olhando as etiquetas, mas também, no nosso caso especificamente, né, de quem produz, de quem faz, de quem tece os fios que a gente está usando. Acho que quem faz manual busca muito mais entender a produção dos fios, né, busca esse entendimento, porque uma vez que a gente faz, a gente também quer saber como as outras coisas foram feitas, né, de buscar mais esse conhecimento. Mas mesmo assim, eu acho que ainda tem um mercado que ainda cria esse desejo muito forte, assim. Mas acho que é do sistema e vai demorar muito tempo, e eu prefiro que o sistema esteja no manual, que a pessoa se questiona mais do que simplesmente no fast fashion, que é só comprar, botar no guarda-roupa e ir pro lixo. A gente já começa com a planta de cânhamo em relação a outras monoculturas, por exemplo, quando a gente vai falar de grande produção em grande escala, o cânhamo ele não é uma planta que danifica o solo, ele faz a regeneração daquele solo. Em termos de benefícios a outras fibras naturais, a gente tem a questão primeira, que o cânhamo ele é muito resistente a pestes e a pragas e a doenças em geral, a gente já tem, então ele demanda menos pesticida, zero pesticida, então ela já sai uma fibra atóxica, ela já sai uma fibra hipoalergênica em comparação a outras. E também tem a segunda característica, o segundo benefício, que seria o tempo de rendimento relacionado com produção de tempo. Que dentro do mesmo espaço de tempo, o rendimento de uma fibra de cânhamo, por exemplo, para crescer, é muito maior do que um eucalipto, do que uma fibra, um algodão, alguma coisa assim. Para apresentar o projeto pela primeira vez, agroecológica, eu fui apresentar o projeto, acabei assim, meu amigo, como é que a gente vai produzir se antigamente a gente usava veneno? O bicudo atacou de uma forma que exterminou a produção, como é que a gente agora não vai usar veneno? Uso de tecnologias, né? Eu não venho para ensinar eles a plantar algodão, né? Até porque se eu for parar para qualquer agricultor, né, aqui de Ingá, para ensinar ele a plantar algodão, eu vou ter aula disso, né? Agora sim, dentro do manejo agroecológico existem tecnologias de convivências com as pragas, né? Que essas tecnologias e existe o manejo. Esse manejo sim precisa ser aplicado. Tivemos acesso aos produtos da Natural Cotton Color, primeiramente sabendo do sucesso que fazia no exterior e tudo mais, começamos a investigar melhor, descobrimos que isso era feito no interior aqui do Nordeste, e ficamos muito felizes em saber que um produto com essa qualidade
a gente conseguia fazer também aqui no Brasil. Com essa matéria-prima, essa base do fio simples, né, singelo, que era usado para fazer o tecido de algodão orgânico, que já nasce colorido, a gente conseguiu transformar num fio adequado para artes manuais, para crochê e tricô. Foi muito interessante porque desde o início a gente teve um suporte grande, a gente tinha muita informação, a gente conseguiu inclusive estar próximo dos agricultores, conhecer onde é feito o plantio, fazer todo esse processo, né, ter acesso a todo esse processo do desenvolvimento da fibra, conhecer a origem, a história da região, que é toda baseada no algodão, e essa virada, né, para um produto totalmente orgânico, que já nasce colorido e que dá uma beleza muito incrível para as peças que são produzidas com ele. E aí a mulherada fica feliz e a gente mais ainda que deixa de receber e-mails reclamando que a gente não olha para o artesanato. Aí deu para ver direitinho. São os recortes que a gente fez de vários capítulos, né? Dos 4 capítulos, na verdade. O primeiro capítulo foi sobre o canho, depois a gente falou sobre o cana-de-açúcar, depois o linho, e o último foi o algodão orgânico da Paraíba. E aí eu queria começar com a Estefânia mesmo, que trouxe esse convite para a gente, né? Se apresentar, lógico, mas falar um pouco da Ordume, né? Da motivação que foi fazer esse projeto, né? Da onde que surgiu essa ideia e qual a importância, né, da gente estar falando sobre essas fibras. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Acho que é uma alegria, né? A gente está aqui conversando, fazendo o encerramento desse projeto. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, eu sou Estefânia Lima, eu sou idealizadora, primeiro, da revista Ordume, né? O Instituto Ordume, do qual sou cofundadora junto com a Natália Vidala, que agora também é minha sócia na editora Ordume. Então, a gente vai, né, aí se desenvolvendo ao longo dos anos, e acho que vou falando isso também para contextualizar um pouco essa série e esse momento, né? Acho que a revista ela nasce em 2018 com essa vontade de registrar esse momento das artes manuais têxteis no Brasil, assim, que é um novo momento, né? Diferente de tudo que a gente tinha até então, mas que já vinha se consolidando ali há alguns anos, e aí começa a ter uma certa demanda, né, desse desdobramento. Então, o Instituto também acaba surgindo por conta do desejo de investigação, né, de pesquisa. Então, não era só mais um registro daquele momento, mas de pesquisas, de entendimento e compreensão do que estava acontecendo, e, enfim, agora de publicação. E eu acho que a gente tem essa similaridade com a Made by You também, né, que também é uma empresa que já nasce nesse outro momento, né, e acho que esse propósito em comum que a gente tem é de olhar dentro dessa contemporaneidade da produção manual para todos os fatores que estão envolvidos nisso, né? Então, historicamente, social, todas as questões, todos os preconceitos, né, aquilo que já está cristalizado na cabeça das pessoas do que seria uma produção manual. Então, eu acho que tanto, né, a gente quanto a Made by You vai questionar essas questões. E, obviamente, a questão da fibra faz parte disso, né? Dessa fibra que a gente utiliza. Então, a gente vinha há 10 anos atrás, há 15 anos, a gente tinha uma outra realidade, né? A gente tinha um mercado exclusivamente voltado para a produção de fios sintéticos, fios artificiais, que tiveram também o seu auge culturalmente falando, dentro de uma ideia de facilitar a vida das pessoas, de não precisar passar, de ser mais rápido de produzir, enfim, de baratear o custo, né? Então, acho que houve todo esse momento, e acho que agora a gente vive um momento justamente de olhar para isso e avaliar novamente, né? Será que faz sentido? O quanto isso está beneficiando
ambientalmente, que obviamente acho que é a grande questão que a gente tem, que a gente compartilha com todos os setores da sociedade, a questão ambiental, né? A gente vai estar falando de qualquer trabalho, em qualquer área da vida, a gente vai estar olhando para esse tema, né? A gente está vendo aí agora na Europa esse calor extremo, ontem bateu 40 graus na Inglaterra, então a gente não tem mais como não falar sobre isso. E quando a gente está falando do manual, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, apesar da gente já estar nessa discussão, era o quanto ainda tem uma associação consumista também muito grande com relação à produção manual, essa coisa dos fios, né, de comprar em grandes quantidades, de não prestar muita atenção, de maneira geral, à composição daquele fio. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E acho que quando a Made by You chegou, ela chega com essa proposta que bom, como que a gente democratiza também, de alguma forma? Porque a gente já tinha alguns fios mais artesanais, ou, enfim, fios importados para comprar, mas a gente não tinha isso de uma forma um pouco mais democrática, né? Acho que essa também é uma questão que a gente procura trazer, acho que a Cris traz isso na fala dela também, mas do quanto a gente vai trazendo essa pauta para a realidade de mais pessoas, porque senão a gente fica também falando, use fios naturais, mas cada fio custa R$200, né? E aí tudo bem, algumas pessoas vão poder usar e maravilhoso, mas como que a gente fala sobre isso para o Brasil, né? Cenário atual que estamos vivendo, assim. Então eu achei né, a gente achou na Urdume que era um momento assim da gente trazer esse debate, porque esse debate, quanto mais as pessoas sabem, quanto mais as pessoas vão prestando atenção sobre as propriedades dessas fibras, e a gente vai entendendo também dentro desse processo que elas podem ser benéficas não só isso, né, para o meio ambiente, para a qualidade dos nossos trabalhos, mas, né, a Poli vai falar depois, quando ela traz a informação do cânhamo, poxa, o cânhamo tem benefícios para a nossa pele, ou benefícios, né, enfim, nem vou falar que eu não sou a pessoa que entende mais, mas, enfim, a gente vai descobrindo uma série de outras questões que vão compondo, né, nessa complexidade mesmo que é esse tempo que a gente vive. E as implicações sociais, então, a possibilidade da gente olhar, né, nesse lindo documentário de encerramento que a gente faz, então, que o Hudson vai falar também sobre o algodão orgânico da Paraíba, ou seja, eu acho que a gente consegue trazer, né, na medida do possível, dentro desse documentário, um pouco dessas complexidades. Então, trazer uma pauta como um cânhamo, que tem uma série de questões culturais, preconceitos, enfim, tudo isso que está implícito, e que tem uma história, né? Então, acho que uma das questões é a gente olhar também para a história dessas fibras, que, poxa, aquela velha história, o futuro é ancestral, né? Então, acho que em todas as fibras que a gente falou, um pouco, talvez com exceção da viscose, que, claro, já tem uma outra tecnologia envolvida, a gente está falando de fibras ancestrais, né? E que tiveram, assim, o seu percurso alterado aí no meio do caminho, mas se a gente for olhar para o todo da história, elas são muito mais tempo trabalhando com essas fibras, lidando com essas fibras, tendo esse manejo, do que com as fibras sintéticas. Então, eu acho que a gente tem mesmo um processo agora de apropriação, de reapropriação desses saberes, né? E de uma forma que não é uma questão assim, então vamos voltar ao passado. Não, porque a gente está lidando também com as novas tecnologias. É como a gente pode agora readaptar esses processos, né? Então, quando o Hudson fala, poxa, dos manejos da tecnologia, que bom que a gente pode positiva também, né? A gente pode ir compondo esses processos e eu acho que ir, de alguma forma, também democratizando. Então, quando a gente traz isso para a discussão, a gente traz esse debate para a pauta, a gente coloca essas informações, né, para o mundo, acho que o nosso desejo é que mais pessoas comecem a refletir sobre esse processo, né? Assim como, né, até falo nos vídeos, a gente já faz muito isso com relação à alimentação, né? A gente, claro, convive com a questão, por exemplo, do agrotóxico, mas a gente não convive mais passivamente, a gente tá ciente sobre isso, a gente está tentando debater sobre isso, trazer essas questões, e a mesma coisa com relação à fibra das roupas. E aí eu acho que, né, a vontade mesmo específica era esse debate dentro da comunidade do artesanato, porque apesar
para a gente ter essa relação, inclusive do slow fashion, do fazer à mão. Acho que faltava um pouco esse debate ainda sobre que fibra é essa que a gente usa para fazer esse trabalho, né? O cuidado com essa fibra, e eu acho que a Made by You, ela ajuda a gente nesse debate porque é a possibilidade da gente falar sobre isso de uma forma mais democrática. Acho que talvez antes ficaria mais difícil a gente puxar um assunto como esse sem ter acesso, né? Como é que eu tenho acesso? E eu acho que isso é uma coisa que também se retroalimenta, né? Porque, assim, quanto mais as pessoas falarem, mais vocês também, economicamente, vão ter possibilidades de trabalhar com outras fibras e pensar em outras fibras, né? Então, acho que essa é uma coisa que pode ser tão, né? Seria benéfica para todos nós, assim. Então, a proposta, ela surge um pouco disso e acho que fico feliz com que a gente, né, conseguiu fazer e trazer. Acho que é um debate que ainda se estende aí por muito tempo. Vou deixar as pessoas falarem. Não, perfeito. Nossa, eu acho que a gente só consegue transformar se a gente tiver conhecimento das coisas, né? Acho que buscar, cavucar, trazer essa pesquisa é muito importante para a gente também entender a partir da onde que a gente pode começar também, né? E o consumidor entender de que existem essas alternativas, né? Acho que o documentário ele traz muito isso, assim, a gente tem essas alternativas, né? A questão é como desenvolver isso, como fazer isso realmente acontecer. A gente consegue ter fibras mais sustentáveis, acessíveis, trazer, né? Sair um pouco do mais do mesmo, assim, e trazer essas possibilidades, né? Mas é isso. Eu acho que, bom, eu queria passar até, linkando agora um pouco isso, até trazer a Andrea, né? Porque, assim, quando a gente idealiza a Made by You, a gente idealiza ela como um movimento de sustentabilidade para dentro do artesanato, né? Porque a gente já tem essa discussão da moda faz algum tempo, o próprio movimento do Fashion Revolution acho que começou a movimentar e a provocar, mas a gente começou a entender que dentro do artesanal, e principalmente se pega um público artesanal, né, artesãos, não se tinha muito essa discussão, não se tinha muito esse conhecimento e não se discutia as questões, né, de sustentabilidade, enfim, da onde que vem essa fibra, né, da onde que vem o produto que eu estou utilizando. E aí, quando a gente começa a pensar dentro da Made by You, assim, tá, vamos fazer isso, né? E aí, de repente, a gente encara também a realidade, que é a dificuldade que é hoje a gente criar uma marca, desenvolver uma marca e querer trazer, né, essas questões de sustentabilidade, querer ser sustentável, assim, porque é uma cadeia, né, são fornecedores, é o consumidor, a gente precisa de acessibilidade, a gente precisa entender a questão econômica financeira, e aí a gente começa, meu Deus, é muito complexo realmente, assim, né, então, por onde vamos começar, né, fazer isso? Acho que a Deia pode falar um pouco disso, assim, desses principais desafios, que é um pouco de ideologia, assim, que a gente tem, mas que às vezes na prática é bem complicado, né, por conta do sistema, né, que a gente vive, assim. Deia, quer falar um pouco, assim, eu acho que os desafios que a gente enfrenta lá do começo da marca e como que a gente vem também driblando um pouco, né, as situações, como que a gente vem insistindo nos fornecedores, assim, para que tenha mais transparência, para que tenha os selos, para que a gente saiba realmente de onde vem. Acho que é todo um processo de trabalho, assim, bem desafiador para a gente, né? Com certeza. Muito obrigada aí pela presença de todos até agora, bom dia. Falando na questão sustentável da marca, nosso sonho era fazer tudo 100% mais sustentável possível, né? E é onde a gente começa a ter pequenas frustrações e coisas, às vezes grandes também, frustrações, mas a gente consegue ir realmente encontrando parcerias, pessoas que estão fazendo a diferença, fornecedores que também têm essa preocupação, né? Encontrando projetos, muita coisa a gente descobre que realmente ainda está também sendo pesquisada, né? Muita coisa ainda está dentro das universidades sendo pesquisado, sendo desenvolvido. O Brasil, ele tem essa dificuldade, né, com momentos de mudança, parece, né, porque realmente está agora muito bem montada, toda uma indústria que já funciona, então para que a gente vai mexer nisso, né? Então começa a ter esses problemas de adaptação e de enxergar que o futuro não vai ter mais consumidor para esse tipo de produto, provavelmente, porque as pessoas têm mostrado cada vez mais interesse também, né, em mudar seus hábitos, em olhar para dentro, em
repensar suas atitudes, e a gente já percebia uma demanda nesse sentido antes mesmo de começar a marca, porque existem pessoas, né, que já fizeram grandes mudanças no seu dia a dia, né, de alimentação, de estilo de vida, já começaram, aí passou para ir para o artesanal e já veio com esse questionamento, né? Tá, mas como assim essa fibra, né, ninguém sabe de onde veio, como assim, não, eu não tenho informação, eu preciso saber, porque faz parte do meu estilo de vida saber, né, eu tenho que saber esse tipo de coisa. Eu e a Luana, a gente já vinha de uma jornada dentro do artesanal, trabalhando com esse tipo de público, e a gente via tanto esse público consumista ali, que a Estefânia estava falando, que realmente, né, lançou um produto, tem que ter todas as cores da cartela daquele produto, não sabe nem o que vai fazer com aquilo, né, em casa depois, mas tem que ter, e realmente tem pessoas que têm esse lado, assim, consumista, leva junto para o artesanal, né? E tem o pessoal que vai para o artesanal justamente porque está repensando o estilo de vida e já quer com outro olhar, né? Já vai com muito mais parcimônia, quer entender a origem de tudo. E foi com esse pensamento que a gente começou e quis fazer tudo o mais perfeito possível, né? Com qualidades sustentáveis. E a gente consegue, muitas vezes, parcialmente, né, e não 100%. Então, por isso, a gente que continua sendo do algodão tradicional, né, lá com BCI, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo a gente tem o algodão da Paraíba, que tem todas as qualidades que depois o Hudson vai conversar melhor e explicar. A gente consegue trazer de uma forma sem precisar necessariamente ilegalmente conseguir fibras de cânhamo e conseguir fornecer e distribuir um fio que as pessoas conhecem as características, ou, né, pelo menos se interessam até pela polêmica, né, em torno do negócio, que depois a Poliana também vai explicar, que a gente mesmo sabia que era legal, mas não sabia o quanto que era legal, né, até a gente também fazer parte desse processo desse nosso projeto das fibras aqui, com todos os vídeos que foram feitos. Então, assim, os desafios são muitos, hora de fornecimento, hora de legislação, hora de enxergar para aquele público do artesanal que não é tão ligado, né, nesses detalhes que fazem toda a diferença no fim da história, né, que é o da origem, o porquê que não é o mesmo preço que está no armarinho, muitas vezes, né, porque existe toda uma outra pesquisa, são totalmente outros insumos envolvidos, né, uma qualificação diferente das pessoas, então... e mesmo assim a gente realmente não fica, é um produto diferenciado, tipo exportação, e que não é R$200 o novelo, né, que a gente consegue fazer ser acessível, né, para todos os que têm interesse e chegam ao ponto de querer realmente consumir, e muitas vezes não conseguia porque ficava muito fora, né, do alcance. Então ali, para quem agora procura, a gente consegue ter opções e a pessoa ter condições também de acessar esses produtos diferenciados, né? Esse foi o maior ganho que a gente teve com a marca até hoje, assim, as pessoas realmente ficam muito interessadas, às vezes nunca ouviram falar, também acontece o processo contrário, né? Ouve falar das questões sustentáveis, de veganismo, de sustentabilidade em geral, e começa, a partir da marca, conhecer isso e adaptar para outros setores da vida também, né? E isso é o que faz total diferença para a gente. Quando a pessoa vem e começa a falar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de orgânico, como assim, né? Então, e daí ela começa a entender e adaptar para a alimentação depois, para o consumo do dia a dia dela. Então, isso é o que a gente consegue perceber que é o maior impacto que a gente conseguiu realizar, né? Mesmo enfrentando as dificuldades, muitas vezes, é o que faz valer a pena, né? Não, com certeza, eu até ia comentar isso. Acho que por mais que a gente tenha frustrações de não conseguir, às vezes, chegar onde a gente quer chegar, de, sabe, não ter tudo que a gente precisa ter para... né, a gente tem fios de acrílico, por exemplo, mas né, a gente ainda não conseguiu uma fibra acessível que possa substituir, né, no inverno, por exemplo, acrílico, que se torna mais barato, enfim.
apesar da gente estar sempre em pesquisa, estar sempre com as, né, universidades e tentando trazer essas pesquisas para dentro do Made by You para ver o que a gente consegue desenvolver, mas eu acho que o que compensa essa frustração é entender também o nosso papel, né, de informação, a comunicação que a gente traz, falar do orgânico, falar do cânhamo, falar da viscose, falar... eu acho que tem muita gente começando a entender isso a partir da marca também, né? Muita gente que vem questionar, que vem perguntar, que vem fio vegano, né? Como assim um fio vegano, né? Se ele já nasce do algodão, quer dizer, não, mas existem outros processos, né? Que a gente consegue trazer que realmente torna ele vegano. Eu acho que isso é um papel, é quase um dever da marca, né? A gente conseguir trazer essa comunicação de uma forma didática também para que as pessoas comecem a refletir sobre o consumo delas. Eu acho que isso está muito linkado ao próprio artesanal, né? Acho que a Cris, na verdade, até vou chamar ela, mas a Cris comenta isso no próprio doc, assim. A gente já fala do artesanal como um processo disruptivo, né? Que é outro tempo, né? Outra velocidade de consumo, outra percepção de consumo, né? E quando a gente traz o doc com conhecimento das fibras, a gente começa a trazer outras percepções em cima do artesanal. Cris, tu que está há tempo já nessa lida com artesanal, né? Artesã, estilista, mestre, como você tem percebido isso, assim, dentro do artesanal? Qual a importância da gente ter dessas fibras também, junto com esse movimento? Bom dia, obrigada pelo convite. Foi muito bom participar da série e agora nesse webinar também. Então, meu nome é Cris, eu sou estilista da Made by You, tenho alguns produtos e eu acho que o artesanal, assim, uma das coisas que eu, sendo professora há 10 anos, o que eu mais noto, assim, quando a pessoa começa a tricotar é um pouquinho desse questionamento. Eu acho que tudo, assim, quando a gente começa a fazer uma coisa, quando a gente começa a cozinhar, a gente se questiona, tipo, tá, por que né, eu fiz uma massa que não ficou o mesmo gosto de um restaurante chique? Por que será? Por causa do processo de tudo, né, tipo, da matéria-prima, como é feito e tudo mais. Então, eu acho que a moda também passa por isso, né, principalmente o artesanato também passa por isso e as fibras. Então, eu sempre falo, né, quando eu estudava moda, eu sempre achava que eu não era uma pessoa criativa porque eu não sabia desenhar, e é muito engraçado saber que num processo criativo só existe uma maneira de criar, que é desenhando, né? E não é real. Isso que eu fui descobrindo no meu processo, que, tipo, entendendo como é uma fibra e partindo da fibra para uma criação, é um processo completamente diferente. Partindo de um fio, de uma trama e desenvolver uma peça é um processo completamente diferente. Então, eu acho que, sempre falo, o fio é o DNA de uma peça, né? É a identidade dessa peça. E entender esses processos, entender até como um processo de fabricação de um fio é artesanal também, né? Como o Hudson estava falando, assim, tipo, é um processo artesanal. A plantação vai ser, né? Tipo, a gente pode tentar fazer, como que se diz, manipular as fibras e tudo para que sejam sempre iguais, mas talvez o mais bonito delas é que elas sejam sempre diferentes também, né? Isso que pode trazer uma beleza. E essa é a beleza do artesanal também, né? Tipo, cada vez que a gente fazer diferente, ou cada pessoa que faz diferente e vai ter sua maneira. E acho que isso é super importante, principalmente uma marca como, né, a Made by You, que se propõe a fazer algo que, por mais que a gente tenha um kit, né, eu sempre digo, eu não dou uma receita para que as pessoas copiem, eu dou uma receita para que seja um guia para a pessoa se colocar ali, tipo, vai colocar a cor que gosta, vai colocar o comprimento que gosta, vai colocar tudo do jeito que ela prefere, assim. Então, acho que é super importante, assim, a gente começar a se questionar realmente desde a raiz de tudo. Eu acho que a fibra é sempre o primeiro passo mesmo, assim, saber da fibra, porque cada fibra também vai ter a sua maneira de se comportar numa peça. Se uma pessoa quer fazer uma peça com caimento, ela não vai usar um fio que seja um pouco mais rígido, né? Se uma pessoa quer fazer uma peça que seja mais rígida, também não vai usar um fio tipo de alpaca, alguma coisa ou um fio de viscose que vai ter mais caimento, ou fio de cana, né? Sabe que esse é um fio que vai ser um pouco mais molengo, ou o outro vai se comportar de outra maneira. E até para a gente saber durante o nosso processo, né? Faz uma amostra para começar uma peça, que é aquela coisa que a gente sempre fala, faz uma amostra, começa uma peça e tal. Faz uma amostra, começa a peça, na metade do caminho já desandou tudo. Por quê? Porque a fibra
tem sua maneira de se comportar também. Então, é importante a gente saber esses processos mesmo, saber de tudo, assim, ter o maior conhecimento possível. Eu estou há 10 anos estudando e fazendo, e até hoje, assim, ainda fico patinando em algumas coisas, porque também da gente entender e também da gente ter esse conhecimento, a gente sai dos produtos que estão sempre no mercado para criar coisas novas também, e é desses erros e dessas coisas que a gente vai estudando que a gente vai também, o patinar, e essa parte também é uma maneira da gente abrir para coisas novas. E eu fico super feliz que a gente consegue realmente sair, né, de produtos básicos, como a gente falou, o acrílico, né? A gente saiu desse acrílico, agora a gente consegue achar outras alternativas, ou entender como que o algodão, por exemplo, o algodão orgânico pode se encaixar no que a gente faz. E onde que está, como a gente consegue fazer um processo mais sustentável mesmo, né? Como que a gente consegue, não adianta, como a Andrea falou, não adianta a gente, tipo, trabalhar com artesanato, mas quando chega um fio, a gente compra todos os fios e continua dentro de um consumismo, né? Não, a gente tem que rever também o que a gente consegue fazer que fique dentro do tipo, onde que é uma lógica sustentável dentro da gente também, né? Não adianta a gente só ficar falando de todo mundo que está fazendo, enquanto a gente continua fazendo igual também. Enfim, acho que é um pouco isso. Eu acho que o bonito também do artesanal é isso, né? Cada peça que tu faz, começa a estar 10 anos fazendo, é uma nova descoberta, é um novo autoconhecimento, é um novo projeto, assim, né? Por mais que você faça ela 1000 vezes, mas sempre vai ser. Sempre vai ser diferente, sempre vai usar um fio diferente, uma cor diferente, né? Tudo vai ter um processo que vai diferenciar essa peça, assim. Não é uma peça que saiu de uma máquina que 50 saíram iguais, né? E aí tem todo esse processo afetivo, né? Que é justamente que vem contra um consumo mais consciente, né? A partir do momento que você faz a peça ou ganha uma peça artesanal, né? Tem isso, assim. Essa peça, ela provavelmente vai ser uma peça muito mais duradoura, muito mais atemporal, né? Na tua vida. E aí você começa a pensar na questão da afetividade da peça também, né? De questões de sustentabilidade, enfim, do consumo. E eu acho bem voltando agora para a questão das fibras, eu acho que falando, né, da gente fugir um pouco da gente tentar buscar alternativas outras alternativas, né, até para se redescobrir dentro do artesanal. Acho que a gente traz agora a Poli Hudson, mas eu vou convidar primeiro a Poli, que, nossa, ela deu uma aula, assim, de cânhamo, que eu acho que eu assisti 2, 3 vezes, assim, para conseguir assimilar tudo, porque nem a gente que, né, tá dentro dessa pesquisa e tá buscando informação, assim, às vezes consegue todas as informações, mas eu acho que o capítulo do cânhamo, assim, ela deu uma aula. A gente, inclusive, o André, a gente foi passar em algumas turmas acadêmicas de moda aqui da região e a galera ficou perplexa, assim, como assim ele regenera o solo? Realmente é uma fibra boa para o solo, é uma fibra que está impactando o meio ambiente. E ela é muito boa para a saúde também, existe, sabe, as pessoas ficavam assim, como assim, né, muda a chavinha, assim, das coisas, meu Deus, então, realmente existe essa possibilidade, né, ao mesmo tempo que tem todas essas barreiras, né, do cânhamo, todos esses tabus para a gente conversar, esses desafios, né, a própria Associação do Cânhamo aqui no Brasil, agora fazendo todo o movimento, né, Pô, eu queria que tu falasse um pouco disso, por que é importante a gente começar a pesquisar, pensar e trazer a fibra de cânhamo, assim, o que a gente ganha com isso? Nós como consumidores, como empresas, eu acho que tem muita coisa, mas porque é uma fibra realmente muito complexa, assim, né? Ela desde a questão de sustentabilidade, mas a questão também da qualidade dela, né? Das características de qualidade dela. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso para a gente. Perfeito, perfeito, Lu. Bom dia, pessoal. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje de manhã conversando com vocês sobre cânhamo, especialmente a convite da Made by Will e do projeto da Ordume, porque eu acho que isso prova um ponto muito forte. Eu entrei nesse mercado lá em 2018, assim, que é a necessidade da gente expandir essa discussão e que a sociedade inteira tenha acesso às informações em relação a como anda a história da cannabis, ao que de fato é a cannabis, o que é cânhamo, por que a gente tem sigla, medicinal, recreativo, o que é todo esse papo, porque a gente está perdendo muita coisa, assim. Antes de eu responder a pergunta da Lu, falar o que a gente ganha, acho que eu vou fazer um grande, sei lá, o curso, né, o telecurso do 2000 aqui, Express,
para explicar para vocês por cima, assim, o que é o cânhamo, o que é cannabis, o que eu estou falando de cânhamo, sobre o que eu estou falando, que planta que é essa, né? Então, assim, Siddhartha Ribeiro, grande pesquisador, escritor, ele tem a melhor analogia para a gente explicar o que é a planta da cannabis, que ele fala que a cannabis ela é como se fosse o cachorro das plantas. Assim como nós, seres humanos, a gente vem selecionando e moldando geneticamente os cachorros, as diferentes raças de cachorro, para os diferentes usos que a gente quer ter. Então, se a gente quer ter, a gente tem uma fazenda, a gente tem o cão de guarda, a gente tem um apartamento, a gente tem o cachorro pequenininho, a gente tem diversos cães de companhia também, de apoio emocional, enfim, diversos tipos de cães esportistas, competição, tudo isso a gente vai ter também dentro da manipulação genética de plantas e, obviamente, a cannabis é uma delas e uma das primeiras que a gente começa a fazer isso antes da gente ter acesso à eletricidade para laboratório, sabe? A gente está falando de manipulação genética realmente ancestral, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de pessoas se reunindo para cultivar aquela planta para determinado fim. E aí, desde então, a gente vem selecionando geneticamente a cannabis para diversos fins. Um desses fins é a planta de cânhamo. A planta de cânhamo é uma espécie de cannabis, que aí ela não vai ter as propriedades que hoje são consideradas medicinais, né? As propriedades terapêuticas tão fortes. Ela vai ser usada hoje porque a gente chama de uso industrial, mas na nossa história o cânhamo ele veio acompanhando a gente em uso humano, né? Antes de ter indústria, a gente tinha plantação, a gente retirava semente, a gente retirava fibra, a gente fazia diversos usos da planta já a partir disso, sem contar o uso medicinal e adulto. A gente está falando só desse uso mesmo doméstico da planta. E aí, o cânhamo entra, então, como essa característica, onde ele faz parte da família da cannabis na história do mundo, que é uma família super polêmica, que vem... surge de uma histórias, né? Tem raízes políticas de interesses muito distintos, assim, com nome, cor e alvo muito, muito bem olhados. E ele está dentro dessa família, só que ele fica também no limbo, porque ele não faz parte da planta que é considerada narcótica, ele não faz parte da lei de drogas, ele não testa nem para substâncias que são consideradas perante as leis proibitivas, né? E aí, o que acontece? Ao redor do mundo, obviamente, a gente tem revolução industrial e tudo isso, e vai se desenvolvendo, o cânhamo, ele continua se desenvolvendo, a gente tem daí, a partir disso, simultaneamente, o crescimento de diversos movimentos de repressão à cannabis e ao uso da cannabis, com interesses medicinais, já lá atrás, assim, sabendo das propriedades medicinais da cannabis, diversos movimentos estimulando a proibição da cannabis medicinal, da cannabis com propriedades terapêuticas, e aí você tem lugares no mundo que simultaneamente plantam cânhamo, tem uma indústria de cânhamo formada, mas o uso da cannabis é proibido, sabe? Ou até o uso medicinal, muitas vezes. Isso até em 2022 é uma realidade em alguns locais do mundo. E aí a gente volta para o Brasil e foca aqui e tenta entender em que contexto que a gente está inserido em toda essa história, em toda essa confusão aí. E a gente vê que, obviamente, no Brasil, a gente tem ali, no início com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, a gente tem chegada de cânhamo. A gente chegou a montar, a coroa portuguesa chegou a montar uma indústria de cânhamo brasileira para fomentar a indústria têxtil aqui no Brasil. Então, o pioneirismo da indústria têxtil do Brasil, segundo os europeus, seria a plantação de cânhamo aqui na América Latina. E aí, simplesmente, a partir de diversos movimentos ali, a partir de 1830, aí o Eduardo Bueno tem uma frase muito boa que ele fala que o Brasil ele é a vanguarda do atraso, o Brasil ele se torna o primeiro país do mundo a proibir a cannabis, assim, por lei, né, em 1830. E aí, junto disso, ele proíbe no Rio de Janeiro, na capital, onde ele proíbe o pito do pango, que era o uso o uso que os escravos faziam da erva, justamente para fazer, para
tirar propriedades medicinais, né? A gente está falando de gente que trabalhava em plantação e trabalho escravo, que tinha dor no corpo, que tinha diversas dores, não só físicas, mas como emocionais e mentais, e buscavam na planta as propriedades terapêuticas dela. Por conta disso, por conta de organização social, todas essas coisas que também arrecatam do uso da planta, né? As pessoas acabam usando em comunidade, tudo isso, acabou se proibindo o pito do pango, e junto do pito do pango, o cânhamo entrou nessa ladainha toda, porque ele é igualzinho, idêntico, e você não consegue identificar, a não ser se você tem ali realmente as especificações técnicas, se aquilo é uma flor de cânhamo ou uma flor de THC, por exemplo. Então, 1830, Brasil proíbe, a gente entra num momento onde a gente não desenvolve mais indústria, nem olha para o lado medicinal. Aí a gente chega em 1930, já está acontecendo um monte de revolução no mundo, já tem indústria têxtil, já tem um monte de coisa acontecendo com cânhamo, mas começa a propaganda proibicionista nos Estados Unidos, a primeira grande onda de proibição das drogas, e aí a gente entra num outro discurso, a lei de drogas, como que a gente consegue ver o impacto dela em diversas esferas, porque aí a gente está falando que, de repente, uma planta que serve de alimento, uma planta que serve de tecido, que serve como calor, ela é proibida, porque é possível mesclar ela geneticamente para ela ter um uso lá na frente que a pessoa é contra, ou que ela considera maléfico. Só que aí você deixa pessoas com fomes, desempregadas, indústrias sem se desenvolver por essa mesma proibição. Então, o que acontece? Em 1930, junto com essa onda dos Estados Unidos, junto com essa onda forte, o Brasil, ele começa a reprimir bastante o uso da cannabis, aí ele começa a entrar com uma propaganda realmente, não só de lei, né, de falar proibido, mas vocalizando isso e educando, né, gerações e gerações em cima dos males da cannabis e do terror que a cannabis faz com a sociedade. E em 1938, durante a ditadura Vargas, eles lançam a lei de fiscalização de entorpecentes, onde coloca a cannabis como uma planta que produz substâncias ultra perigosas. E aí se cria esse terror inteiro em cima e se reduz. Assim, acho que o principal problema, a gente não precisa nem discutir uso adulto. O medicinal está comprovado, né? A gente precisa discutir porque tem gente também não tendo acesso à saúde, morrendo literalmente por conta disso. Mas uso adulto, recreativo, todas essas coisas a gente pode deixar por segundo plano, mas o que a gente fala realmente ali, uma lei que chega para desestruturar toda uma rede de possibilidades que poderia se surgir a partir dali para o próprio país, para o próprio desenvolvimento do Brasil, saca? E aí, o que a gente tem depois disso? A gente tem, então, a proibição do cultivo da cannabis no Brasil. Hoje, olhando no cenário atual, a cannabis ela ainda é proibida de se cultivar, mas aí desde 2006 a gente tem avanços na lei e na concepção geral da sociedade brasileira. Então, 2006 o uso não passa a ser crime, então as pessoas também são categorizadas como usuárias, não só traficantes. Ao mesmo tempo, você tem em 2015 a autorização e a legitimação da Anvisa, de um órgão público, pela primeira vez, considerando e reconhecendo os fatores medicinais da planta e autorizando que pacientes que tenham determinadas condições possam importar o medicamento. Então, assim, agora se fala muito do meu lado aqui, e acho que isso é tão importante, por isso que eu preciso estar nesses espaços, e eu agradeço de novo, assim, a gente tá fazendo essa conversa hoje, que a gente fala muito da legalização silenciosa da cannabis no Brasil, que é isso que está acontecendo hoje. Obviamente, a gente fala tanto sobre o mercado, hoje já se fala muito de números e bilhões, e como é o ouro verde, a cannabis, assim, essa nova onda
dinheiro, investimentos que vão rolar a partir disso, essa nova indústria que está se surgindo, mas a gente não pode esquecer que a maioria, a grande parte desse potencial, ele já tem uma reserva de mercado muito grande, que é a reserva do mercado internacional, das pessoas que já estavam fazendo, das pessoas das grandes conglomerados, das grandes iniciativas, que já estavam com a mão na planta, que por algum momento monopolizaram isso. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é a legalização do uso medicinal, sim, mas a gente não planta, a gente importa. Então, a gente sempre dá dinheiro para o capital externo. A legalização, a autorização para uso têxtil, sim, mas a gente não planta, nem pesquisa, nem desenvolve genética, a gente importa e não pode nem, assim, estamos começando a abrir a manipulação dos fios aqui, de trazer a fibra crua e poder manipular os fios aqui, mas mesmo assim a gente está falando de anos de atraso em relação a indústrias que já existem, saca? A gente está falando de ter maquinários específicos, de pessoais, de profissionais, e aí eu acho que essa é a grande questão, assim, eu acho que eu queria trazer essa onda um pouquinho mais pesada para a sala para a gente poder discutir, mas agora eu vou abrir, acho que uma coisa um pouco mais leve, que é contando em contraponto a minha história em relação a isso tudo, assim, onde é que eu me encontro na indústria da cannabis do cânhamo e como eu acho que pode ser uma grande... essa nova indústria pode ser um grande motor de transformação para a gente pensar novas maneiras de se estruturar enquanto sociedade, saca? Então, assim, eu comecei a minha jornada em 2018 e o ano passado decidi empreender com cânhamo têxtil no Brasil. Tudo que eu sabia é que eu gostaria de empreender com cânhamo têxtil, porque ele estava minimamente regulado, então eu já conseguiria, meu grande desejo enquanto empreendedora, no final das contas, era pagar imposto em cima dos itens que eu importasse. Eu gostaria que o cânhamo tivesse um código ali, como o cânhamo têxtil tinha, eu fui para esse lado. E fui estudar fibra, pensar propriedades. Com isso, eu descobri que o cânhamo têxtil é uma fibra natural que, por si só, já é bactericida, hipoalergênica, reguladora térmica. O cultivo dela consome menos água, ela rende mais que o algodão, além de sequestrar dióxido de carbono da atmosfera. E aí você também tem, junto disso, não só a possibilidade de uma monocultura, mas todas as possibilidades de mesclas com outras fibras naturais, todas as possibilidades realmente de estudo com outras fibras que a gente pode ainda iniciar pesquisas em cima disso. E aí, a minha ideia para trazer o cânhamo para o público brasileiro, para introduzir isso de uma maneira que a gente conseguisse discutir as potencialidades e os benefícios da fibra em si, foi criando uma calcinha absorvente de menstruação. Então, hoje estou lançando daqui a pouquinho, o mês que vem, a Flow, que é uma marca de calcinha absorventes feitas da fibra de cânhamo. O Cris participou desse grande projeto aí. Então, a gente realmente todo esse discurso, como que a gente acessa, como que a gente fala, olha, além daquele uso que a pessoa usa e pode, né, ser prejudicial para ela em excesso, a planta tem mais 4.999 e esse aqui é um deles, e a gente está perdendo de não olhar para isso, né? E aí, quando eu falo de indústria têxtil, para não falar dos 5.000 usos, quando eu vou falar só da fibra, para eu já finalizar a minha palestrinha aqui também, eu acho que a indústria têxtil do cânhamo, a gente tem pela primeira vez, assim, o potencial de realmente inserir pessoas que estavam em situação de opressão, então eu estou falando de pessoas egressas do sistema penitenciário, eu estou falando de políticas de reparação histórica através da indústria têxtil, porque assim, eu acredito muito no poder da indústria da cannabis como nova fonte de renda, de emprego e profissionalização, mas eu tenho certeza que não é no laboratório da Pfizer que uma mulher egressa do sistema penitenciário vai estar lá fazendo CBD, sabe? Eu acho que esse acesso não vai existir, eu acho que o que é considerado
mercado medicinal, todas as outras partes, todas as outras indústrias, elas já estão muito bem fechadas, com equipes técnicas muito bem, uma panelinha e uma academia muito bem segura, onde a população que mais sofre com a lei de drogas não acessa, infelizmente. Mas na indústria têxtil não, saca? Eu consegui, a Cris, a gente foi no desfile do Gustavo Silvestre, a gente teve a oportunidade de ir, né? E a gente viu realmente todo o potencial que a indústria têxtil tem de fazer essa reparação histórica também, de profissionalizar, de colocar a pessoa dentro do mercado, através da mesma planta onde ela sofreu ali realmente uma injustiça e foi presa em algum momento da vida. E aí, essa indústria, hoje a gente fala de tanto de ESG, né? Eu trabalho no grupo hoje com investidores, no grupo de investidores na área da cannabis, e o que mais se fala dentro desse meio corporativo são a sustentabilidade, são as metas de sustentabilidade, de governança, de social, que a ONU está colocando, que as pessoas estão até buscando para queimar imposto ali no final do mês, e a cannabis tem tudo isso, o cultivo do cânhamo tem tudo isso, sabe? Hoje eu estava dando uma olhadinha ali dos 17 objetivos, dos 17 ODSs da ONU, pelo menos 8 cruzam pelas políticas de cultivo do cânhamo no Brasil, assim, do nosso interesse. Então, fomentar essa discussão, entender por que é proibido, o que dá para fazer, perder o medo de falar cannabis em voz alta, sabe? Eu acho que isso é muito interessante para a gente, enquanto que a gente pode também falar do nosso lado de privilégio de estar se reunindo enquanto pessoas empreendedoras a trabalho aqui numa sala falando disso, sabe? Então, se a gente pode ir atrás e falar sobre o potencial, eu acho que educação é o mínimo que a gente precisa fazer, assim, a gente está falando com a proibição, a gente proibiu também estudo, a gente proibiu acesso à informação, a gente começou a divulgar anos de propaganda sendo investido por Hollywood, sabe, em filmes proibicionistas. Então, é uma grana muito pesada, dinheiros de investimentos muito realmente fortes contra isso. Se a gente começar a realmente falar, colocar luz sobre a verdade, falar o que é de uma maneira madura e responsável, eu acho que a gente só ganha com isso enquanto sociedade, indústria e planeta. É isso. Meu Deus, perfeito. Eu acho que essa tua fala final é isso, assim, acho que se a gente começar a pensar que a gente só ganha com isso, né, com a introdução do cânhamo, inclusive, né, com a plantação, com o desenvolvimento, com a produção, com o consumo, se a gente colocar no papel, a gente praticamente só tem ganhos, né, porque não só nas questões ambientais, que a gente sabe também que os impactos são mínimos, né, para o cultivo dele, mas para todas as questões de desenvolvimento social e econômico de um país, assim, né, e de sociedade também, né, eu acho que é muito complexo, assim, hoje falar do cânhamo, porque é tanta coisa, mas a gente precisa estar pontuando e estar trazendo isso, né, e nós, a Made by You, a gente já sentiu, né, a ideia o nosso público mesmo, assim, tem se interessado muito por conhecer, por entender, a gente tem uma demanda altíssima, a gente não está conseguindo importar dentro dos prazos, a gente está com uma espera, sei lá, acho que para agosto, para voltar o fio, sabe? É toda uma burocracia, esse imposto está indo lá para fora, não está vindo, sabe? E a gente percebe que sim, a gente precisa, assim, cada vez mais. E eu acho que em paralelo a isso também, o cânhamo é uma das nossas fibras queridinhas, assim, né? Junto com uma outra fibra que eu vou falar agora, assim, o algodão orgânico da Paraíba, que eu acho que pela graça, assim, né, a gente já tem a possibilidade de produzir, a gente produz isso no Brasil com um projeto incrível que está acontecendo principalmente lá na Paraíba. Eu faço esse paralelo um pouco, se a gente pudesse ter essa produção do cânhamo, talvez a gente teria um projeto muito parecido, assim, né, com desenvolvimento social, com menos impactos ambientais, tudo mais. E por isso que eu queria convidar até o Hudson agora, que ele é o técnico local lá de Ingá, da Empaer. E, enfim, o processo basicamente, a Paraíba ela foi durante muito tempo, durante séculos, assim, um dos principais produtores de algodão, né? E ali na década de 80, por conta de uma praga, né, que aconteceu, essa produção ela parou. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, não sei exatamente, né? A gente tem que falar aqui da Francisca também, que não pôde estar presente hoje, mas da Natural Cotton Color, ela está viajando. Mas a Francisca, ela começou esse trabalho de novo, esse projeto de novo, da implantação do algodão orgânico, né? Com muita consciência, com muita responsabilidade.
e articulando, né, um pouco a sociedade, o governo, as empresas, para que isso pudesse dar certo lá na Paraíba, né? E o Hudson, ele é o técnico da Empire, na verdade, local de Ingá, e ele vai contar para a gente um pouco desse processo, como tem sido que é muito desafiador, né, também você implementar um novo processo, um novo projeto dentro de uma cultura que já existe, né, que é do algodão orgânico. Hudson, se apresente, por favor, fale um pouco aqui para a gente como que está sendo esse processo, esse projeto, a evolução dele também, né, que a gente viu que ele está trazendo muitos benefícios também para a sociedade, para os agricultores. Bom dia, pessoal. Como meu nome é Hudson, né, sou técnico, né, extensionista da Empire Paraíba. Né, especificamente, hoje eu trabalho porque dentro primeiro, o que é Empire, né? Empresa Paraibana de Pesquisa, Assistência técnica, extensão rural e regulamentação fundiária. Né? Foi um grupo de empresas, né, que já tinha dentro do Estado, né, EMEPA, EMATER, que era EMEPA, que é a parte de pesquisa, né, seria a Embrapa estadual, né, aqui na Paraíba. Aí tinha o INTERPA, que era a parte de regulamentação fundiária, e também a EMATEC, que era a parte de assistência técnica e extensão rural. Aí o governo juntou todas essas empresas em uma só e formou a EMPAER, Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, a regulamentação fundiária. E ainda, né, falando só um pouquinho da estrutura da empresa, né, não teria como, no meu caso, eu ter um bom trabalho se não tivesse, né, gente acima da gente que desse condições para que a gente chegasse lá no objetivo principal, que é sempre estar cuidando bem dos agricultores, né? Porque essas pessoas, como eu disse, que ficam acima, já começa desde o nosso diretor-presidente, né, Nivaldo Magalhães, que também é presidente da ASBRAE, né, vamos dizer assim, a Associação Brasileira, né, da Assistência Técnica e Extensão Rural. Temos nosso diretor técnico, Jefferson, e o diretor de operações, Cristiano Campelo. E, no meu caso, né, eu estou com 2 coordenadores regionais, que eu trabalho em 2 regiões, na região de Guarabira e na região de Itabaiana, né, que desde já aproveitar e mandar um abraço aí para os coordenadores, né, Pereirinha, que é conhecido, José Pereira da Silva, aqui de Guarabira, e hoje Josemar, porque no dia que vocês vieram, Paulo estava como coordenador e por um problema de saúde, ele teve que se afastar do cargo de coordenação, está Josemar nesse cargo. Né? E a chefe local, que vocês conheceram, a Arlene Magna, né, lá de Ingá. E, assim, pessoal, antes de começar, né, do principal desafio, eu ia só falar um pouco aqui da história do algodão no Estado. Né? O Estado, né, a região Nordeste, ela já foi a principal produtora de algodão, né, se não o maior produtor de algodão, né, fornecedor de algodão para o exterior, né, aqui das regiões do Brasil. Certo? E a Paraíba não era diferente disso. Né? A Paraíba já foi um dos principais, né, estados exportadores de algodão. Certo? E onde veio, né, assim, até no século XVIII, isso aconteceu já por volta dos anos 80, foi quando começou, né, o declínio do algodão, né, uma praga chamada bidu, né? E dentre outros fatores. Só que esse foi que culminou quando apareceu a praga e veio outros fatores em cadeia, né? Veio o surgimento já da produção de café, né? Quando o auge da produção de café, né? Aí baixa o valor da commodity de algodão e foi como ficou caro produzir algodão naquela época usando agrotóxico para matar o bicudo, né? Aí veio todos os problemas por trás disso, que Francisca tão bem explicou no documentário. Né? Vem problemas de saúde, animais morrendo, pessoas morrendo em decorrência de todo esse processo. E ficou inviável se produzir algodão. Né? Se tornou uma fibra muito cara, em detrimento de outras que já tinha no mercado. Né? Uma fibra bem mais barata, ficou inviável. E o Estado da Paraíba
passou uma temporada grande sem produzir algodão, né? E surge, né, algumas empresas já trabalhavam anteriormente, né, com algodão orgânico, a exemplo de Francisca, né, onde em Juarez estava, ela iniciou o projeto, né, do algodão orgânico colorido, né? Mas em 2015 surge, né, uma demanda do governo do estado, né, surge uma demanda crescente, né, mundial, inclusive, por uma fibra que não causasse tanto impacto ambiental, né? Por isso surge o projeto algodão orgânico até Paraíba, é dessa demanda de mercado, né? Agora, por que orgânico, né? Pode surgir essa pergunta, por que orgânico, não convencional, né? Primeiro é o seguinte, o projeto, né, o projeto, se vamos falar só, focar agora um pouco só mais no projeto, né? O projeto ele desenvolve de que maneira, né? Nós temos hoje 3 atores principais da cadeia produtiva do algodão, né? Que seria esse tudo junto, formando uma parceria para que o projeto dê resultado no final, que seria as empresas, né, as empresas públicas, que seria a Empaer, a Embrapa e as prefeituras, né? A Empaer dando toda a parte de assistência técnica e extensão rural aos agricultores, né? A Embrapa desenvolvendo novos cultivares que venham produzir mais rapidamente, né? Que nosso algodão hoje, em 4 meses, você já começa a colher o algodão. E todas essas variedades são desenvolvidas pela Embrapa, né? E as prefeituras municipais, né? Que dão toda a parte de corte de terra, transporte do algodão, logística para que esses agricultores possam transportar esse algodão, pesagem, toda essa logística, né? E assim, Ingá, né? Trazendo já para Ingá, que é onde de fato eu sou o técnico, né? Que é responsável por essa parte de algodão, é o seguinte, hoje fica muito fácil, né, trabalhar no Ingá. Vocês conheceram bem o prefeito Roberto, né? A facilidade que ele tem quando fala na agricultura, né, de modo geral, quando se fala na agricultura, o carinho que ele tem pelos agricultores, né? E só algodão, né? Mas ele já foi uma política dele, né, acabar com o uso de agrotóxicos dentro do município, né? Que esse ano ele só liberou corte de terra via prefeitura, se a pessoa assinasse um termo de compromisso que não ia usar agrotóxicos na sua plantação, né? Já é um passo aí grande já é um avanço grande nessa linha, né? E agora sim, por que orgânico, né? Primeiro que o algodão ele já tem uma identidade como agricultor, né? O Nordeste, como eu disse, a Paraíba, já foi um grande produtor de algodão, né? Ingá não foi diferente. No auge onde a Paraíba produzia, onde foi um dos principais estados, Ingá foi o segundo município da Paraíba com maior produção de algodão, né? Temos também a oportunidade de mercado, né? Que o mercado ele começou a procurar uma fibra onde se fosse mais sustentável, né? Com práticas que não agredissem o meio ambiente, né? E, por fim, geração de renda e segurança alimentar, né? Porque, por ser orgânico, a gente pratica muito, né, o consórcio entre culturas, porque eu costumo dizer o seguinte, ninguém come algodão, né? Mas aí se planta junto a esse algodão, milho, feijão, né? E já para dar uma segurança a esse agricultor. E também, dentro, né, do projeto, né, agora falando em si do desafio, nosso maior desafio hoje é convencer o agricultor a não usar agrotóxicos, né? Porque chegou um ponto que acredito que o agricultor, a gente tem um dito popular aqui na Paraíba que diz o seguinte, que é meu São Tomé, tem que ver para crer, né? E para isso,
quando aplica o agrotóxico, o inseto ele é eliminado imediato. Né? O inseto é eliminado imediato. Só que, com isso, nem todo inseto que está na plantação é praga. Alguns insetos são amigos. E quando se pulveriza com agrotóxico, elimina tudo. Os amigos e os inimigos. Por isso, o desequilíbrio, né, ambiental. E aí sim, aí começa a vir, né, a gente tentar botar na cabeça do agricultor uma maneira de não usar agrotóxico. Né? Que aqui no Ingá mesmo, o prefeito está tão focado nisso que ele disse, ano passado nós distribuímos mais de 10 mil litros de defensivos naturais, né, produzidos no Ingá, né, que são extratos a partir do ninho, né. Estamos agora fazendo extrato a partir do pereiro, que é outra planta nativa aqui da Paraíba, e basicamente é planta e água. E combate tanto quanto. Certo? Esse seria, assim, nosso maior desafio. Eu acho que tem uma questão também, a gente teve lá, e é mudar um pouco a própria cultura, né, na cabeça, assim, desses agricultores que desde pequenos, assim, eram acostumados com uma produção convencional, com agrotóxico, né, e na fala deles, assim, quando a gente conversava com eles, eles estavam muito, assim, ainda tensos, né, dizendo, mas, né, o pessoal, né, o Hudson está aqui, ele está tentando ensinar a gente, mostrar para a gente que tem, mas eu vi uma certa resistência, assim, de entender que, né, por exemplo, não pode ter queimada no solo, não pode ter irrigação, quer dizer, o algodão ele só depende mesmo da chuva, né, que muito pouca, inclusive, e eu vi isso, assim, como uma forma um pouco, um desafio, assim, né, para vocês implementarem essa cultura, assim, esse trabalho com eles, né? É porque dentro da cultura do orgânico, eu costumo dizer o seguinte, que é como eu disse aí na parte do vídeo, eu não vou ensinar eles a plantarem algodão, porque a grande maioria desses agricultores eram plantadores de algodão na época, né? Porque se eu for parar para ensinar, tanto cimento, o senhor bota por berço, eles vão me dar aula nisso aí. Agora sim, como o algodão é orgânico, e dentro desse princípio de orgânico, dentro do orgânico, existem as metodologias, aí sim, essas metodologias e essas tecnologias, aí essas são as que eu passo para eles, né? Porque eu trato esse projeto do algodão, né, que é onde você consegue, eu digo o seguinte, o projeto algodão, dentre outros que tem aqui no estado, mas assim, é o que eu lido com ele, é o projeto Algodão Paraíba, ele é muito inclusivo. Ele é muito inclusivo, porque você consegue, primeiro, o agricultor para participar, né, a gente prefere muito agricultores familiares, já porque já vem desse berço, né, não que outros agricultores não possam participar, mas a gente já vem desse berço de não uso de agrotóxico. Né? É bem mais fácil o convencimento e você mostrar para outras famílias que de fato podem. Né? Porque, como eu disse, São Bento e São Tomé, eles têm que ver para crer. Né? Eles têm que ver para crer. E, assim, quando você faz a DAP, ela é chave de acesso para todas as políticas públicas hoje, seja PENAI, seja PAA, né? PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Garantia Safra, né? Garantia Safra, tem uma série de políticas públicas que o agricultor, para participar, tem que ter muitos deles não têm conhecimento, né? Não tem conhecimento do que é o documento, da importância que é esse documento, certo? Aí, assim, como eu falei, dentro do projeto ele tem princípios, né? Ele tem princípios. Quais seriam esses princípios? A participação, né? Tem que ser maciça, eles têm que, de fato, querer participarem, né? Não adianta, como eu disse, meu intuito não é estar pegando na mão de agricultor e toda hora para onde eu for, pegando na mão dele. Porque nem sempre eu vou poder estar junto. Né? Numa hora que eu não tiver, ele tem que saber se defender, vamos dizer assim. Ele tem que saber agir. Certo? Aí, assim, troca de experiências, porque eu não sou detentor do saber absoluto.
né? Às vezes a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, porque muita coisa, muita experiência de vida que eles contam, experiências que tiveram no passado, que podem ser aplicadas hoje dentro do manejo de orgânico, que funcionam muito bem, né? A coletividade, que é de extrema importância, né? Porque nós, no Ingá, são 60 hectares que nós temos lá hoje de algodão. Desses 60 hectares, né, nós temos... o que é que eu faço com ele? Divido, grupos se ajudem, né? Vou dar só um exemplo hipotético aqui, junta seu Bill, Severino, João, Pedro, né? Junta esse pessoal, aí hoje vai plantar quem? Vamos plantar o roçado de seu Bill. Vai todo mundo para lá, planta o roçado de seu Bill, aí amanhã o de quem? Aí vai fazendo esses grupos, essa coletividade, né? Porque no final das contas, isso vai dar um resultado muito importante, porque, claro, esse trabalho vai ter que ser contabilizado, né? Mas a família não vai desembolsar dinheiro para pagar dias de serviço, porque hoje é uma das coisas que mais demanda custo dentro da produção, né? Porque os agricultores, como eu disse antes, né, dentro do projeto, nós temos os principais atores, né? Então, são os três, na verdade, as empresas públicas, como eu disse, Empaé, Embrapa e as prefeituras municipais. Nós temos os agricultores, né, que vão entrar com a mão de obra, né? E temos as empresas privadas dentro desse, que Francisco é um desses parceiros, né? Nós temos a Nofil, temos a Veja, isso tudo aqui na Paraíba, né? Temos a Nofil, temos a Veja, temos também as redes Santa Luzia, dentre outros que temos aqui que já pega toda essa parte de algodão. E que essas empresas, elas fornecem sacaria, fornecem certificação, as sementes para eles plantarem, né? Além da garantia da compra, né? Além da garantia da compra. Porque esses agricultores plantam, eles não chegam para os agricultores querem comprar, por exemplo, 10 mil quilos. Não, eles chegam para comprar a produção. É que eu acho que fica um contrato muito melhor do que o agricultor não. De repente, ele se compromete em vender 10 mil quilos. Nossa agricultura é de sequeiro, nós não temos irrigação, né? Pelo menos no Ingá, nós não temos irrigação no algodão, né? Onde estados, né, quando tem estados aqui que quando estia, né, dá uma estiagem de aí 4 meses, o pessoal já começa achando ruim. Aqui é o inverso. Aqui o inverno nosso são 4 meses, né? São 4 meses, são 8 meses aí de, como diz aqui o Matuto, de sol no quente, certo? Aí assim, temos essa parte de coletividade, né, como eu disse, a sustentabilidade, né, do sistema, né, o manejo, né, de solo, cuidados com o solo, cuidados, né, de não usar agrotóxico, cuidado com o meio ambiente, né? Segurança alimentar e nutricional é uma das metodologias do projeto, né? E, além do mais, possibilidade econômica, né? Porque dentro como eu disse, além da sustentabilidade, né, esse agricultor ele pode segurar um pouco o seu grão e vender quando o preço estiver um pouco melhor, né? E dentro do projeto, né, dentro da metodologia, tem as etapas dessa metodologia, né? Que seria, né, a apresentação, cadastramento, nivelamento, né, da equipe local, né? A formalização dos contratos, que é feito logo que o plantio é executado, já se assinam todos os contratos, né, de compra desse algodão, né? A distribuição de material técnico, né, com as técnicas de manejo do orgânico, né, que seria o diário de campo, onde ele precisa estar tudo anotado lá, de quando fez preparo de solo, capinas, né, tudo está discriminado nesse material, além das cartilhas que nós da Empaé distribuímos com ele, com todo o manejo, né, do algodão orgânico, né? Identificação das unidades de referência, as capacitações, né? As visitas técnicas que é feito
às vezes semanais, às vezes mensal, mas sempre eles vão ter visita, né? E aí vem colheita, armazenamento, todos esses passos que a gente dá, né? E assim, aí vem toda a parte de tecnologias que a gente pode usar, né? Porque de nada adianta, né? Se a gente, técnico, discute a tecnologia aqui em cima e não trazer lá embaixo na ponta. Se for uma tecnologia que essa tecnologia não possa descer, né? Não vai adiantar, né? Porque de fato quem vai executar a tecnologia é o agricultor, é quem está lá embaixo na cadeia. Aí assim, manejo, né, de cultura, por isso o consórcio, porque a gente faz rotação de cultura para evitar desgaste excessivo do solo, né? Rotação de cultura. Essa plantação, ela trabalha 2 anos só nessa área e vem e muda-se, né, de área para que esse solo possa ter, tecnicamente falando, o período de pousio, né, que seria o descanso daquele solo, né? Aí vem o uso de defensivos naturais, biofertilizantes, que também a gente consegue fazer lá no Ingá, né? E isso tudo para que venha-se ter uma fibra, né, mais sustentável, certo? Eu acho que, vou te interromper um pouco, mas eu acho que o mais bonito do projeto, assim, que a gente foi conhecer, é justamente entender que para a gente transformar, para a gente criar novos caminhos, acho que é a coletividade, assim. E o que eu senti lá foi muito isso, assim, que tu fala, teve o poder público, tem as empresas, tem a sociedade, né, e tudo feito de uma forma muito verdadeira, assim, uma aposta muito verdadeira para o social, para ajudar, para questão da socioeconômica. Eu acho que esse projeto, ele teria que ser um projeto modelo para todas as culturas, assim, né, de agricultura e de fibras que a gente vem discutindo aqui, para o próprio cânhamo, assim, é um projeto que ele consegue contemplar a sustentabilidade em todos os seus pilares, né, porque ele trabalha a questão do impacto social, ele trabalha a questão do desenvolvimento social da cultura, ele garante, né, alimentação para os agricultores, que a gente, nessas terras, elas são terras cedidas, né, na verdade existe um trabalho para que esses agricultores possam ocupar essas terras, né, que são agricultores que não têm terras. Eu acho que esse projeto ele fecha assim um ciclo de sustentabilidade muito complexo, e é muito grande o projeto. Eu acho que ele só está acontecendo porque todas as partes estão apostando nele, sabe, como uma verdade e com muita coerência, assim. Eu acho que esse projeto ele precisa ser difundido, ele precisa ser falado mais dele, as pessoas precisam ter conhecimento, porque é nisso que a gente da Made by You também aposta, né? Quando a gente consegue contemplar todos esses lados e entender, até a gente como consumidor, o que eu estou consumindo? Estou consumindo essa fibra de algodão orgânico que vem daquele projeto que está ajudando os agricultores, que está tendo um desenvolvimento social local, que está tendo um desenvolvimento econômico, que está gerando menos impactos ambientais, sabe? Eu acabo fazendo parte disso como consumidora, sabe? Eu até antes não falei, mas se alguém dos participantes quiser deixar alguma pergunta aqui no chat, pedir para os nossos convidados, se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, pode deixar aqui no chat que a gente vai estar respondendo. E eu queria abrir para vocês, se alguém quiser complementar mais alguma das falas, se alguém quiser falar mais alguma coisinha. Eu complementar. Só bem rapidinho. É só dizer a você o seguinte, quem quiser conhecer o projeto, né, aqui na Paraíba, a Empaia está à disposição de todos, né? Porque se for falar do projeto em si, ele é muito extenso, né? Seria um dia para a gente falar do projeto em si, tá certo, gente? E uma satisfação participar desse momento. O que eu ia dizer é que na Made by You a gente só tenta não estragar essa matéria-prima, né? Porque ela, além de ter todas essas características, ainda tem um fato que é muito curioso, que às vezes as pessoas também não entendem o que a gente quer dizer com isso, porque ainda tem a questão de ter cores, né? E a gente conseguir, além de todas essas qualidades sustentáveis e tudo mais, ela consegue ter uma cartela de cor já nascendo naquela cor a fibra, né? Não precisa passar pelo processo de tingimento, que seria, né, passar por alguma coisa envolvendo produtos químicos e tudo mais. A gente pega o fio ali como ele está
e usa ele dessa forma natural, porque ele é tão incrível, né? Todo o processo que é feito com ele. Se a gente fizesse alguma coisa nele, a gente estaria estragando, né? Todo esse trabalho que foi feito anteriormente, né? Então, hoje ali a gente está com 3 cores. Vamos ver se para a próxima compra a gente consegue ter aquele verdinho bonito lá, que é mais sensível. Muito pouco, né? Quando consegue ter, né? Mas as outras 3 cores a gente tem disponível, o pessoal gosta muito, mas quer ter o prazer de fazer com aquela 4ª cor ali também, né? Eu achei muito incrível quando a gente descobriu que tinha como fazer isso com algodão, né? Que ele já nascesse na cor, não precisa fazer nenhum processo que adicionasse algo que vai tirar toda essa característica orgânica e sustentável do produto, né? Realmente esse verde ele é muito bonito. O tom de verde dele é muito bonito. E ele está se mostrando também difícil de trabalhar com ele, porque ele é muito vulnerável ao sol. O sol que a gente tem, né? Aí ele está se mostrando muito vulnerável ao sol. Ele fica branco muito fácil. Aí está sendo bem difícil trabalhar com ele nesse sentido. Gente, mais alguém quer contribuir com alguma fala? Fazer algum... Eu quero agradecer mais uma vez o espaço ao pessoal aqui, a vocês também que ficaram até o final, pelo espaço de poder falar sobre o cânhamo mais uma vez para fora da então quero aproveitar também para já fazer o convite para vocês irem atrás um pouco mais sobre essa fibra, sobre essa planta maravilhosa, sobre seus usos, assim, que a gente está perdendo, mas ainda dá tempo da gente alcançar esse bonde aí, com certeza. Vamos fazer essa força-tarefa. Por aqui a gente já se comprometeu. Queria agradecer também, acho que é isso, né? A gente teve aqui mais 2 aulas, acho que a gente vê o quanto que tem de informação mesmo, de conhecimento para a gente expandir sobre esses temas, e acho que é muito interessante também a gente ver como, né, a partir da fibra a gente consegue expandir para outros assuntos, então, assim, eu sempre falo, né, que o fio ele tem essa conexão e a partir dele a gente pode falar sobre tantos lugares, tantos assuntos, tantos espaços. Então acho que são debates muito pertinentes, assim, muito atuais, e que é muito interessante pensar o quanto nesse pequeno ato que a gente tem, né, ali do fazer à mão de uma coisa pequena, artesanal, mas esse impacto social e, enfim, ambiental em toda uma cadeia que isso tem, né? Então, eu fico muito feliz, assim, também com esse encontro, com esse encerramento. Agradeço também a Made by You por a gente, né, por essa parceria, por a gente ter produzido esse conteúdo junto, assim, que eu acho que ainda vai ter muita vida pela frente, né? Tá lá disponível, gente. Então, quem estiver assistindo, né, também depois, enfim, acho que são 4 episódios aí super bacanas para a gente ser realmente uma porta de entrada para esses debates. Bom. Queria agradecer também ao Made by You e o convite e todo mundo que estava aqui, como a Estefânia falou, foi mais uma aula, né? E isso mostra como a gente tem muitas aulas pela frente ainda sobre fibras, sobre tudo isso. Então, a gente tem muito para estudar, a gente ficou tanto tempo sem estudar e sem saber, tipo, o cânhamo é realmente, né, eu acho que o grande exemplo disso, quanto a gente ter criminalizado, na verdade, uma planta, o quanto a gente perdeu, né, em não saber, assim, e o quanto a gente tem muito estudo pela frente em tudo, né, tanto do algodão orgânico, que é ancestral e é tão utilizado, o cânhamo e qualquer outra fibra, o quanto a gente, tipo, ter esse estudo preliminar vai trazer só benefícios também para quando a gente desenvolve. E o quanto o trabalho artesanal também é tão importante para que a gente tenha esse conhecimento também. Então, muito obrigada a presença de todos, principalmente Made by You, por estarem... Eu sei que o caminho é difícil, mas que bom que vocês estão buscando sempre trazer um produto diferente e trazer toda essa explicação por trás, assim.
Ai, gente, imagina, eu que, assim, a gente que agradece, né? Vou dizer em nome da Made by You mesmo, assim, mas a gente que agradece, porque, como eu falei antes, acho que a gente só consegue construir novos caminhos, assim, na coletividade, né? E é muito importante ter essa informação, esse conhecimento de vocês e buscar, trazer isso para a gente poder ter esse conhecimento junto, né? Construindo com a gente, para que a gente possa também desenvolver, né, materiais e produtos melhores, né, mais sustentáveis e trazer esses caminhos, assim, muito obrigado mesmo por todos vocês que participaram da série, né, obrigado mesmo a Stefânia Urdume, né, que veio com essa proposta, e, enfim, acho que a gente tem muita coisa para construir ainda, né, sintam-se convidados sempre que quiserem chegar até Made by You para conversar, para dialogar. A gente vai estar sempre de portas abertas, assim, inclusive para os consumidores e participantes aqui do webinar, enfim, a gente acha que a gente só vai realmente conseguir construir esses caminhos dialogando e conversando, assim. E assistam lá, então, a série, ela tá tanto no YouTube da Urdume, como no YouTube do canal da Made by You, para quem não assistiu, tá lá disponível, e fiquem à vontade para compartilhar e usar também para vocês. Acho que é isso, gente. Hudson, quer falar mais uma coisinha? Não, só agradecer, né? Em nome da EPAE, em nome da Paraíba, o espaço, né, de divulgar esse projeto, que eu acho muito satisfatório, né? E como diz um cantor aqui da regional, né, toda caminhada começa no primeiro passo. E eu acredito que esse passo já foi dado. Daí agora, só correr para o abraço. É isso aí, temos que começar de algum lugar, né? Eu acho que é uma construção, assim, de formiguinha, né? Espero também que a gente possa estar desenvolvendo, né, o cânhamo aqui no Brasil e trazendo esses projetos, essas propostas para desenvolver essa fibra aqui no Brasil, que a gente só tem a ganhar também. Gente, acho que é isso. Muito obrigada. Isso que vai ficar salvo, depois a gente vai compartilhar lá no YouTube também. Mais uma vez, obrigada e tenha uma ótima semana a todo mundo. E até logo, né? Até mais. Espero que a gente possa se encontrar em breve, todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau.